Deus está nesse lugar. Gênesis capítulo de número 3. Eu quero ler com você a partir do verso de número 8. Gênesis 3, verso 8. Que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Eu vou ler mais uma vez. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Que você possa sentar-se, meditando na palavra do Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu quero falar com você nesta manhã sobre a viração do dia. Diga comigo, viração do dia. Às vezes as pessoas pensam que nós usamos da teologia, para pregarmos aqui, e não é. Eu estava ontem, já era mais de meia-noite, e eu não sabia o que eu ia pregar hoje. Como sempre, E eu já estava entrando em desespero com Deus, porque as pessoas pensam que é fácil. Não, pastor conhece a Bíblia, é só chegar, abrir e pregar. Não é assim. E eu estava orando ao Senhor, sem saber o que eu iria ministrar nessa manhã. E começa a me dar um nervosismo, E às vezes eu começo a ficar bravo com Deus. Vê se pode um negócio desse, E às vezes eu começo a ficar bravo com Deus. E eu começo: Deus, mas eu estou com consagração. Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. Deus, me tira desse aperto, mas o Senhor ama fazer isso comigo. Aí eu levantei. Aí fui lá na geladeira pegar uma água para mim, porque também já estava com raiva, já não queria orar mais também. Coisa de humano, coisa de alma, E Deus não falava nada. Quando eu entrei lá na garagem, na geladeira que fica lá fora, eu ouvi uma voz. E a voz não disse nada além disso: viração do dia. Aleluia, Senhor. E eu disse: Deus, essa é a tua palavra. Amém. Ouvi a tua palavra e temi. Entendi, Senhor. E eu quero ministrar com você aquilo que a partir daquele momento o Espírito de Deus passou a ministrar na minha vida. Eu quero dizer a você que todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós somos antes ministrados. Todas as vezes antes de nós falarmos a palavra de Deus e de trazermos e anunciarmos ela até você, nós temos o privilégio de sermos primeiramente ministrados ao Senhor. E isso é um privilégio, porque faz de nós primícias. Amém? Mas ao mesmo tempo, também faz de nós a experiência, Ou seja, o couro primário vem para nós. E eu quero falar com você justamente sobre esse texto que nós lemos, que é tão conhecido. A Bíblia diz, amado, que Deus, ao criar o homem e a mulher,
Deus o colocou ou os pôs no jardim, chamado Jardim do Éden, que significa o jardim de Deus. E no jardim de Deus, Deus colocou ali o homem e a mulher, o Adão e a Eva. E então ali naquele jardim, Deus falava com eles na viração do dia. Todos os dias, quando ia terminando o dia, a viração do dia aqui corresponde ao pôr do sol. Todos os dias ao pôr do sol, havia um momento de comunhão mais profunda, havia um momento de intimidade mais profunda de Deus para com o homem. Deus vinha procurar o seu amigo, Deus vinha conversar com o seu amigo, Deus vinha falar segredos para o seu amigo, Deus vinha compartilhar da divindade com o homem. Deus vinha compartilhar da natureza divina com o homem, todos os dias na viração do dia. Todos os dias ao pôr do sol, Deus vinha falar com Adão e Deus vinha falar com a Eva. E como era bom ter a presença de Deus, e como era boa esta intimidade, como era boa esta comunhão. Não havia segredos entre o homem e Deus, e não havia segredos entre Deus e o homem. Havia ali uma amizade, havia ali um amor pela primícia da criação. A Bíblia diz, igreja, que nós somos as primícias da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a terra, Deus criou o mar, não necessariamente nessa ordem, Deus criou os céus, Deus criou os vegetais, Deus criou os animais, e a Bíblia diz que Deus criou os astros, Deus criou as estrelas, Deus criou os luminares, e quando Deus criou, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas por último, ele fez a obra-prima da criação. Deus fez o ser humano. E a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Nas outras coisas, a Bíblia diz, Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, Deus disse, é muito bom. É muito bom ter este exemplar de ser humano. Quando Deus criou esse exemplar de ser humano, Adão, Deus estava ali criando o adorador. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou um ser animal, como a ciência nos chama, animal racional. Não! Para Deus nós não somos os animais racionais. Para Deus nós somos a obra-prima, os adoradores. Os adoradores que adoram, não por imposição, mas que adoram porque reconhecem a grandiosidade de Deus. E todos os dias, na presença do Criador, Adão se derramava, Eva se derramava na presença dele. Imagina você, que às vezes aqui no culto, nós ministramos uma canção como essa que acabamos de ministrar, e sentimos um poder, e sentimos uma presença de Deus. Imagina você fazendo isso, olhando para Ele. Imagina você fazendo isso de mão dada com Ele, olhando nos olhos dEle e dizendo, Tu és santo. Aleluia. Como eu te amo, Deus. Não apenas por fé, mas visivelmente adorando a Ele. Perguntando ao Criador, o que queres que eu te faça, Senhor? Como queres que eu te adore? Como queres, Senhor? O que queres ouvir de mim, Senhor? E Deus dizendo ao seu adorador, e o seu adorador se rendendo, e o seu adorador se prostrando, e o seu adorador em comunhão, e Deus amado, dizendo a Adão, tomando Adão pela mão, e dizendo assim, olha Adão, tudo eu criei, põe nome em todas as coisas. Olha que comunhão fantástica. A Bíblia diz, Deus criou as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, então Deus trouxe Adão e Eva e disse assim, começa a dar nome nas coisas, Adão, vou deixar você ser participante do meu reino.
Eu vou deixar você ter participação. E então Adão começa a dar nome às coisas. Adão começa a passear com Deus no jardim e a dizer: esse animal tem cara de boi, esse animal tem cara de leão. E Deus dizendo: então vai ficar assim, esse bicho estranho é um jacaré. E assim foi. E essa comunhão maravilhosa, e todos os dias, no pôr do sol, o Senhor vinha e procurava o seu amigo, e proseava, né, como se diz lá no interior de Minas, né, e proseava com o seu amigo. Eu imagino que aquele momento, amado, era um momento que Adão nunca queria que se acabasse. Era um momento que Adão queria que isso se eternizasse. Mas houve um dia, houve um pôr do sol, houve uma viração do dia, que o Criador vem, mas a criatura não aparece. Um dia, ele estava no paraíso, queridos, e um dia Deus vem, mas a criação não aparece. O adorador que vem ao encontro do Senhor dos exércitos, já não sai ao encontro do Senhor dos exércitos. E diz a palavra onde nós lemos, que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Algo estava errado. O Senhor percebe que algo estava errado. A adoração foi quebrada, a adoração foi interrompida, e aquilo que era costumeiro acontecer nesse último pôr do sol, no jardim do Éden, para Adão e Eva, a adoração é interrompida, e Deus passa a procurá-los. Deus veio, mas Adão e Eva não vieram. Deus estava lá, mas Adão e Eva estavam escondidos. E a adoração foi interrompida por causa da desobediência. Uma carga de desobediência havia sido liberada no jardim de Deus. Uma carga de desobediência havia sido feita no jardim de Deus. Homem e mulher, mulher e homem, desencadearam a desobediência sobre a raça humana. E quando essa desobediência foi desencadeada sobre a raça humana, instantaneamente, imediatamente, rompeu-se o elo da adoração. A adoração ficou comprometida. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? É aí onde nós entramos na história. Porque isso causou separação entre o homem e Deus. Isso causou, amados, separação entre eu e Deus, entre você e Deus. E o que é interessante é que isso afetou as nossas vidas, mesmo nós não tendo nascido ainda, de uma maneira tão grande, que hoje muitas pessoas, ainda hoje, passado milhares de anos, alguns ainda estão se escondendo de Deus. Alguns ainda não estão correspondendo ao Criador. Alguns ainda não estão atendendo ao chamado do Espírito. E Jesus revela no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23, que o Pai está à procura. A procura de Deus não parou ali no jardim do Éden, querido. A procura de Deus continua até os dias de hoje. A Bíblia diz assim, que Jesus diz lá para a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, a hora vem e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o façam, tais que assim o adoram. Deus continua da mesma maneira que Ele estava no jardim. Deus não mudou, quem mudou fui eu, quem mudou foi você. Mas Deus ainda continua procurando o adorador que se rende. Deus ainda continua procurando o homem de Deus. Deus ainda continua procurando a mulher de Deus. Deus ainda está, amado, no dia de hoje, procurando a mim e a você, chamando pelo nome e dizendo aonde você está. Aonde você está? Cadê a tua adoração? Adoração, amado, é muito mais do que uma performance. Eu tenho ensinado isso a você, que adoração é muito mais do que fazer uma performance num domingo. Adoração é muito mais do que fazer uma performance na hora do louvor. Adoração é muito mais do que sentir um arrepio. Adoração é um estilo de vida comprometido com o teu Deus. Adoração é um estilo de vida comprometido com o Criador de todas as coisas, aquele que ainda vem na viração do dia. Eu quero que você entenda que Deus ainda vem ao teu encontro todos os dias. E todos os dias Deus espera que eu tenha uma adoração para Ele. Mas não uma adoração de palavras, é uma adoração com a minha vida. Uma vida em santidade. Todos os dias Deus vem para você, querido. Todos os dias Deus bate a porta do seu coração e Deus vem checar como você está vivendo. Deus não vem só no domingo, Ele vem na segunda, Ele vem na terça, Ele vem na quarta, Ele vem na quinta, Ele vem na sexta, Ele vem no sábado, Ele vem no domingo. Deus não vem um dia apenas, todos os dias da tua vida, Deus vem ao teu encontro. E a questão é que muitas vezes Deus não encontra você. A questão é que muitas vezes Deus não encontra você na disposição de adorá-lo. Muitas vezes Deus não encontra você com disposição de se entregar a Ele. E Ele continua chamando você pelo nome. Ele ainda continua buscando o verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, amado, que não está dentro de uma caixa ou numa igreja de 4 paredes, mas o adorador que adora em liberdade. Eu quero te dizer, querido, que Deus está querendo revelar-se a você de uma maneira maior. Mas às vezes Ele vem ao teu encontro e Ele não te encontra, Ele não te acha. Deus quer falar com você. Todos os dias Deus está disposto a falar com você. Mas como está a sua vida? Porque dependendo de como estiver a sua vida, querido, Ele não vai te encontrar. Você, querido, que fica clamando, fala comigo, Deus, Ele vem todos os dias. Você que fica clamando, Deus, eu quero viver uma experiência poderosa contigo. Ele está vindo todos os dias, querendo relacionar-se com você, querendo ter um encontro com você, querendo falar ao teu coração, querendo falar ao teu ouvido. Mas será que Deus tem te encontrado todos os dias com a mesma disposição de correspondê-lo? Porque a adoração, amado, é você corresponder à expectativa do coração de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, a adoração é corresponder à expectativa do coração de Deus. A minha pergunta para você nesse dia é: será que você tem correspondido à expectativa do coração de Deus? Será que nós temos correspondido àquilo que Deus espera de nós? Eu não estou dizendo, querido, que Deus espere que você faça uma careta na hora que você está cantando, que você se expresse. Deus, olha, estou te adorando. Não, não é isso, é mais do que isso. Deus, estou te adorando, estou até no sapatinho, é mais do que isso. Deus, eu estou te adorando em espírito e em verdade. Uma vida comprometida.
Uma vida, amado, isenta de pecado. Uma vida, querido, liberta. Uma vida onde eu ando na presença de Deus. Pastor, isso parece ser impossível. Se fosse impossível, Deus não ia perder tempo procurando tais que assim o façam. Se fosse impossível eu me tornar um adorador que agrada o coração de Deus, Deus não estava procurando. Pastor, é fácil? Se fosse fácil, Deus não estava procurando. Tais que adorem em espírito e em verdade. Eu quero chamar a sua consciência nesta manhã para esta verdade da palavra, que te chama de adorador, que diz o porquê você foi criado. Quando Deus criou você e eu, querido, Ele criou só por uma coisa: para sermos adoradores. Se alguém algum dia te perguntar qual é a função da existência do ser humano na terra, a função do ser humano na terra, querido, não é entesourar tesouros. A função do ser humano na terra, querido, não é se tornar teologicamente correto. A função do ser humano na terra não é apenas de procriar, né? Casar, ter filhos, netos. Não é isso. A função primordial, minha e tua, é a adoração. Se você não entender para que você existe, se você algum dia da sua vida estiver tão melancólico, que você diga, não sei nem porque eu existo, pois se lembre dessa palavra, você existe para adorar. E até nos dias maus, Ele espera que você o adore. Até nos dias de angústia, Ele espera que você o adore. Que não haja tempo ruim para você adorar a Deus. Em todo tempo, adore. Em todo tempo, amado, se renda. Em todo tempo se lance. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, que tanto atrapalha os homens e mulheres de serem adoradores: a intelectualidade. Isso atrapalha os homens a serem adoradores, porque às vezes eles vêm para a igreja tentando entender o modelo para adorar, tentando entender qual é o modo que se faz. Eu quero te dizer que a adoração verdadeira, ela é espontânea. A adoração verdadeira, ela nasce no teu coração e ela é entregue para Deus. Se eu te perguntasse nesta manhã, que adoração você teria para dar a Deus? Se eu dissesse para você agora, chegou a hora, e a hora chegou, em que o Pai agora veio receber a tua adoração, e Ele espera recebê-la em espírito e em verdade, como você adoraria? Talvez alguém diz, dando um glória. Talvez alguém diz, cantando uma canção. Tudo isso são expressões externas, expressões exteriores. Mas a verdadeira adoração, amado, ela não nasce aqui. A verdadeira adoração, ela nasce aqui. Ela vem de dentro para fora. Ah, pastor, mas eu sou tão triste. Ah, pastor, mas eu ando tão angustiado. Ah, pastor, mas tem acontecido umas coisas tão inesperadas na minha vida que eu não tenho tido vontade de adorar. Querido, então você não é adorador, sorry. Me desculpa te dizer isso. Porque o verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade, não é pelas circunstâncias, mas é pelo que Ele é. É pelo que Ele é. Porque quando você não é, então tudo que você faz ainda é uma performance. Ainda que seja bem feita, ainda que comova corações, ainda continua sendo performance, não é verdadeira adoração. Ainda continua sendo um ato ou um ritual. Mas quando, querido, eu não estou interessado no que está acontecendo à minha volta, quando eu faço silêncio para ouvir a voz de Deus, quando os rumores do mundo
me atrapalham. Então eu adoro a Deus em espírito e verdade. Se eu tenho dinheiro, adoro. Se eu não tenho dinheiro, adoro do mesmo jeito. Se alguém me disse algo que machucou meu coração, como eu estou ferido, mas eu continuo adorando. Se alguém disse algo que alegrou meu coração, eu continuo adorando. Eu não movo desse lugar espiritual por nada. Você entende isso, amém? Não mover desse lugar espiritual por nada. Ai, pastor, mas é que a minha vida tem acontecido umas coisas tão inesperadas. Continue adorando. Continue adorando, continue adorando, continue adorando, em espírito e em verdade, continue adorando, adorando e adorando. Eu me decepcionei com alguém, continue adorando. A igreja não é aquilo que eu pensava que ela era, continue adorando. Nem acontece tanto eventos na igreja, nós não vivemos de evento. O verdadeiro adorador não vive de eventos, querido. O verdadeiro adorador, ele faz o evento acontecer, e o evento maior na sua vida é a adoração. O adorador, amado, ele é louco por adoração. Ele não vê a hora de se encontrar com o Senhor, seu Deus. O adorador, amado, ele faz o evento da adoração acontecer, só ele e Deus. O adorador, ele não precisa de pessoas estar dizendo para ele: levanta as mãos, levanta a outra, agora um pé, agora o outro, aí você cai. O adorador, querido, ele adora a Deus em espírito, comprometido com a verdade. Eu adoro em espírito, comprometido com a tua verdade, Deus. Aí quando eu ouço a voz do Espírito, eu atendo o chamado. Quando eu ouço a voz do Espírito, eu correspondo à expectativa do coração de Deus. No último pôr do sol, no jardim do Éden, Adão estava escondido. Senhor, eu agora escutei a tua voz e me escondi da presença de Deus. Esconder-se da presença de Deus, querido, é mortal. Diga, irmão que está do seu lado, esconder-se da presença de Deus é mortal para você. Não se expor para Deus. E a questão aqui, amado, não é ser ou não ser. A questão aqui, amado, não é estar. Com a vida 100%. Porque Deus sabia como Adão e Eva estavam. Deus sabia a circunstância, a situação que aqueles dois se encontravam. Mesmo assim, Deus veio. Mesmo assim, Deus veio. Sabe por que Deus veio? Deus veio para fazer restauração. Esse é o ministério do Espírito Santo, trazer restauração na minha vida e na tua vida, irmão. Não importa a situação que você esteja vivendo, quando ouvir a voz do Espírito de Deus, responda. Ainda que você se sentir indigno, ainda que você não se sentir capaz de correspondê-lo, responda. Não fuja da presença do Senhor, não se esconda da presença do Senhor. Aquilo que precisar ser tratado, deixa ser tratado. Aquilo que precisar ser exposto diante dele, deixa ser exposto. Não vai adiantar você fugir da presença de Deus. Não vai adiantar, amado, você se esconder de Deus, porque de Deus você não se esconde jamais. O Espírito de Deus continua à procura. Diga, irmão que está do seu lado, o Espírito Santo continua à procura. Nesta manhã, o Espírito de Deus está procurando neste lugar adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Adoradores, amado, que abram a boca, adoradores que abram o coração, adoradores que se rendam diante dEle, se prostrem diante dEle, reconhecendo: eu não sou nada e Tu és tudo. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Adoradores que não veem a hora de estar na presença dEle. Adoradores, amado, que choram e clamam pela presença do Senhor. Adoradores, Deus está procurando você. Homens e mulheres que estão aqui nesta manhã, que não aceitam entrar no culto e sair da mesma maneira, que não aceitam sentar nesse banco e não sentir a presença de Deus, mas dizem: Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus chora por você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus clama por você e chora com gemidos inexprimíveis, para tentar, amado, chamar a tua atenção. O Espírito de Deus quer chamar a tua atenção nesta manhã, e Ele está chamando por você. O Espírito de Deus, amado, está chamando você, não importa a situação ou a circunstância que você esteja vivendo, Deus quer restaurar essa comunhão quebrada. Quando Adão diz assim: eu ouvi a tua voz soar no jardim, Senhor, e tive medo porque estava nu e eu me escondi. O Senhor então começa ali um diálogo com Adão. Ah, se eu pudesse. Eu penso que Adão estava pensando naquela hora: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Porque quando Deus chama Adão, Deus dá uma sentença para Adão e diz: Adão, você não vai poder permanecer mais no jardim. Imagina você que Adão jamais imaginaria que aquele seria o último pôr do sol no jardim do Éden, e nunca mais ninguém entrou no jardim do Éden, querido. Escuta o que eu estou te dizendo: nunca mais ninguém entrou no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou os querubins e os arcanjos, os serafins, em volta do jardim com espadas de fogo para ninguém mais entrar. Aquela atitude de Adão e Eva selaram o jardim do Éden, ninguém mais entrou naquele jardim. Mas Deus criou um meio de restaurar a comunhão, mas não sem sangue. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus criou um meio de restaurar a comunhão, mas não foi sem sangue. Quando Adão diz isso para Deus, que eles estavam nus, imediatamente Deus cria vestes. Adão tenta se cobrir com folhas de mato. Adão tenta buscar na natureza uma forma ali de tapar aquela brecha, né? Quantas vezes adoradores que deixam de adorar a Deus, eles buscam um meio, né, de tapar o sol com a peneira, né, como nós dizemos. Buscam um meio de dar um jeitinho de ser aceito diante de Deus. Eu quero te dizer que diante de Deus não tem jeitinho, querido. Adão se arrepende imediatamente e diz: vamos dar um jeito de apresentar diante do Senhor. Eu vou fazer uma roupa aqui para Eva, vou fazer aí uma roupinha para mim aqui. Vai ser de folha de parreira mesmo, para dar um jeito aqui, para a gente não chegar assim, né? Vamos dar uma emendada, né? E Deus vai aceitar. O que tem de crente hoje emendando roupas para estar na presença do Senhor. O que tem de gente hoje, amado, dando um jeitinho para tentar ser aceito. Deus olha para Adão e Deus olha para Eva e diz assim: não, não vai ser assim, querido. Deus diz: eu vou fazer vestes de verdade para você.
Diga ao irmão que está do seu lado, Deus fez vestes de verdade para nós. As vestes que Deus fez para nós, amado, são vestes de santidade, mas não sem derramamento de sangue. O primeiro animal foi morto. O primeiro animal foi sacrificado por causa de Adão e Eva no jardim. E eu quero te dizer que vai vir um último dia. Você que está vivendo aí a sua vida numa boa, eu quero dizer para você, querido, vai chegar o último dia. Vai chegar o último pôr do sol aqui na terra. Vai chegar um dia, amado, que Deus vai chamar o meu nome. Vai chegar um dia que Deus vai chamar o teu nome. E como é que você vai se apresentar diante dele? Com folhas de parreira? Ou vestido com as vestes do Cordeiro? Como é que você vai se apresentar para ele? Eis. Como é que você vai se apresentar para ele? Porque o último pôr do sol vai acontecer. Diga, irmão, que está do seu lado, o último pôr do sol na terra vai acontecer. E assim como no jardim Deus veio e chamou Adão pelo nome, Ele vai chamar o teu nome. Assim como Deus chamou naquele último dia, no jardim, no último dia da terra, Deus vai dizer, se apresenta que hoje é o dia. Sabe o que diz Apocalipse 6,16? Que não diferentemente do que aconteceu no jardim do Éden, Apocalipse 6,16, os ricos, os poderosos, verso 15 e verso 16 de Apocalipse 6, os ricos, os poderosos, que viveram a vida, que queria fazer Deus engolir eles da forma que eles eram, e fazer Deus aceitar da forma que eles eram, por causa do seu poderio na terra. A Bíblia diz, no último dia, no último pôr do sol da terra, Deus vai chamar grandes e pequenos pelo nome. Aleluia, Senhor. Sim, poderoso. E Apocalipse 6, 16 e 15 diz assim, e eles vão correr para se esconderem da face do Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse 6, 15 e 16, que eles entrarão nas cavernas. Esse dia eu tive um sonho com a caverna, depois eu te conto. Eles vão correr para se esconderem da presença do Senhor, e eles vão dizer, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono. Está escrito exatamente assim. Está escrito exatamente assim, Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Esconda-nos da face daquele que assenta-se no trono. Nós não podemos comparecer na presença dele, porque não estamos vestidos. Porque não estamos vestidos. Mas vai haver uma noiva que vai estar vestido com vestes talares, diz a palavra de Deus. Vai estar vestido com vestes de gala, preparada para quando dizer, igreja, eis-me aqui, Senhor, o teu adorador que se prostra. E ele vai dizer, entra bendito, abençoado. Entra bendito. E aquele paraíso, que um dia ficou lacrado, e está até hoje lacrado, vai ser inaugurado pela igreja, reinaugurado pela igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para nós orarmos e irmos para casa. Sabe de uma coisa séria? A seleção para aqueles que vão entrar e reinaugurar o jardim já começou.
Não sei se você entendeu o que eu te disse. Eu te disse que a seleção daqueles que vão entrar no jardim novamente, no paraíso novamente, já começou. Aleluia, Senhor. E eu creio nisso, meu Santo Espírito. Há 2000 anos atrás, o cordeiro que foi morto para dar vestes, para lavar as minhas vestes no sangue do cordeiro, ele disse: a hora vem e já chegou. A seleção já está acontecendo. Homens e mulheres nesta manhã estão sendo escolhidos por Deus. E à medida que você corresponder a Ele, à medida que você se apresentar a Ele, Ele vai te reintroduzir no paraíso de Deus. Entra para o gozo do teu Senhor. Quando Ele chamar o teu nome, sabe o que Ele espera? Ele espera que você esteja tão ansioso para a volta dEle. Ele espera, amado, para o encontro, que você esteja preparado para esse encontro. Ele espera que você esteja preparado para esse encontro. Ele não espera que você esteja, querido, cuidando dos seus afazeres e tão desligado, que Ele venha chamar você e você não ouvir a sua voz. A Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que o dia está próximo. Eu tenho que te alertar, igreja, disso. Porque o que tem de crente que vai ficar, irmãos, é uma coisa absurda. Deus vai vir buscar a igreja dentro da igreja, porque tem uma parte dela que não vai subir. Infelizmente, isso é triste. Quem que Deus vai levar? Verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Lembre-se que adoração não é simplesmente os hinos que nós cantamos aqui. Adoração não é só os glórias que você dá aqui, se bem que você tem que dar mais glória. Mas adoração, querido, é uma vida completamente comprometida a Ele. A minha carne, querida, ela nunca vai se converter e ela clama pelo pecado. A Bíblia diz, amado, o pecado tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: irmãos, o pecado tão de perto nos rodeia. Busca santidade. Busca corresponder a Deus quando Ele te chamar. Que você possa dizer: Deus, eu não fugirei da Tua presença. Eu não me esconderei da Tua presença. Porque eu entendo que eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu tenho as vestes providenciais da santidade. Ainda hoje, todos os dias, o Senhor está clamando e dizendo: aonde estás? A pergunta continua, querido: aonde estás? Que resposta você vai dar a Ele? Ah, Senhor, eu estou ocupado cuidando da minha vida. Aonde estás? Ah, eu estou cuidando da minha família. Aonde estás? Ah, estou cuidando do meu trabalho, das minhas finanças, pastor. Afinal de contas, não trabalhe eu, não, para ver se eu prospero. A Bíblia diz, querido, que se Deus não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Salmo 127. Que você possa correspondê-lo quando Ele chamar.
Você diga: Deus, eu estou pronto para ti. Eu estou pronto para te adorar, Deus. Deus sabia que Adão e Eva estavam em pecado. Deus chama eles para ver um conserto, para ver uma confissão, mas eles não fizeram. Dessa maneira, forçando Deus a expulsá-los do jardim, forçando Deus a tomar uma atitude drástica de colocá-los para fora. E nessa manhã, ainda que você experimentou a desobediência, se Ele chamar você a responder, venha ao encontro dele. Não nega nada. Confessa os teus pecados, porque Ele é poderoso para te perdoar os pecados. Livro de 1 João, capítulo 1, no verso 7, diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpará de toda impureza. Sou teu adorador, Deus, que se lança diante de ti. Eu sou teu adorador, que se prostra diante da tua presença. Coloque-se no pé, eu quero orar.